Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje recebendo aqui a professora, escritora e poeta Neiva de Mello, de São Luís Gonzaga. E para nós é uma grande satisfação receber a nossa escritora Neiva aqui no nosso programa para mostrar um pouco mais do seu trabalho na arte literária, nas letras, e da sua cultura lá da região aonde ela reside. Então, é uma satisfação e vamos inicialmente dar um brinde com o nosso cafezinho. Café com letras. Que falte o café, mas não falte letras. Isso. São as palavras da nossa professora Guiomar e eu vou começar a usar aqui, porque é profunda. Parece que não, mas é muito profunda. Então, bem-vindo ao nosso programa, professora Neiva. E como é que é Bom a dia. professora Neiva? Como é que é a escritora Neiva? Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia, Itacir. Bom dia. Agradecer esse momento muito especial. É uma honra estar aqui. Agradecer à professora Solange, que entrou em contato com você. E você nos cedeu esse espaço. Imensamente feliz de estar aqui para falar da trajetória do meu primeiro livro solo, né? Sim. E estar aqui com vocês, né? Como é que iniciou como escritora? Iniciou muito jovem ou agora? Quando é que tu tomou a iniciativa de começar a escrever? Apresento a vocês o meu livro solo, Clima de Festa à Flor da Pele. Ele é um livro que fala do amor, do lirismo, da paixão, da felicidade. Mesmo com as adversidades da vida, busca-se a superação através da resiliência e do empoderamento da mulher que anseia pela igualdade. Então, é uma trajetória de vivências e sentimentos, na humildade do evoluir e aprender sempre. A capa, a arte é de Isadora Hernandes, que captou muito bem a essência dos poemas, que é uma mulher bem resolvida, né, com seu corpo, que o coração sai do peito e floresce aonde ela quiser. Então, ela construiu a identidade imagética através desse coração que sai do peito para florescer. Então, eu vou contar para vocês a trajetória para chegar a editar esse livro. Certo. Eu comecei... a paixão pela escrita vem desde a adolescência. Na adolescência, eu escrevia poemas para as colegas de escola, poemas de amor. Ela contava as histórias dos namorados, os empecilhos, as brigas. E eu escrevia contos e escrevia acrósticos. Eu usava muito escrever acrósticos, o nome de cada amiga com o nome do seu namorado. Então, elas me procuravam para escrever os acrósticos. E na escola, desde criança também, eu recitava, apresentava teatro, essas coisas, gostava muito de apresentações, sempre voltada, né, para a arte. Sim. E continuei minha trajetória toda escrevendo. Mas jamais pensei em editar um livro, não pensava em editar um livro. E escrevendo. E na minha vida aconteceu tudo muito rápido. Eu casei nova, tive 2 filhas, tive neto, bem cedo mesmo, fui avó bem nova. Sim. E continuei daí na trajetória de estudo, sempre estudando, mas já com família, com filho para cuidar. Sempre não havia tempo, né, para pensar muito nos projetos. E daí foi que meu marido faleceu e eu fiquei. Os filhos foram embora, o ninho ficou vazio. Pá.
E o marido também, o inevitável aconteceu. Sim, E eu me vi só. E daí? O que fazer? Buscar alternativas, claro. porque o inevitável acontece, a vida E é feita continua, de né? bons momentos É, e de ruins momentos. exato. E então eu comecei a colocar no papel tudo isso, né? A dor, a gratidão, o perdão, a reflexão, e sempre escrevendo poemas de amor, de paixão. Paixão no sentido geral, paixão pela vida, paixão pelas coisas, paixão pelos projetos, pelas pessoas, por tudo que a gente se propõe a fazer. E com o incentivo do meu neto, que, que já era especialista em marketing digital, já era coach de mídias digitais, Sim, ele propôs e realizou, fez o projeto, me perguntando, aplicando instrumentos de coach, né? sim, Vó, vamos resgatar as tuas poesias. Tu escrevia sempre poesias, agora vamos editar um livro. certo. E eu pensava assim, mas eu editar um livro? Minhas poesias não são boas assim para editar um livro. E ele me aconselhava e dizia, vó, melhor no mundo do que na gaveta. Ah, é verdade, E eu é verdade. dizia, mas não estão boas. Não são poesias boas para editar um livro. E ele dizia, lança o filho ao mundo, depois tu revê, depois tu analisa e depois tu cresce, tu aprende, tu vai continuar, tu vai ver o que deu errado, o Claro, que não... e vai continuar. Daí fiquei naquela, digo, tá, vou fazer as vontades dele então, para deixar para a família, né? E toda a minha trajetória escrita. Porque na fase de faculdade também, eu sempre, nunca parei de escrever. Eu fazia os trabalhos, tudo em forma de poesia. sim. Apresentava em forma de poesia. E as datas comemorativas todas, assim, ó, sempre fazendo poesia. E então até na minha família faziam bullying comigo, brincadeiras, sabe? Brincadeira carinhosa, né? Um Claro, bullying carinhoso. claro. Porque eu escrevi depois como professora também. Continuei os projetos em sala de aula. Eu fui 25 anos professora de educação infantil Sim. e continuei com as poesias. E uma vez eu fiz uma poesia, Acorda São Luís, Oh, que era para nós recebermos a URI em São Luís Gonzaga. E eu sei que eu escrevi e recitei lá na Pira da Pátria, no 7 de setembro, olha aquela aí. poesia Acorda São Luís, a URI te espera, dê seu abraço para uma nova era. Eu sei, Sim, agora não sim, lembro mais a poesia, porque acho que até se perdeu. sim. E daí a minha família dizia, qualquer problema, dizia, acorda, São Luís, acorda, São Luís. Faziam brincadeira comigo. Claro, E claro. eu sempre lia minhas poesias na família, né? Mas não tinha tempo, né? Era escola, era estudo, porque também eu fui fazer meu curso de magistério e depois eu já tinha filho, né? Já Sim. tinha escola, já trabalhava e estudava, então não era fácil. Depois o de graduação, quando eu fiz o de graduação, eu já tinha neto. Ah, Então foi tudo assim, ó, muito atarefado. sim, sim. Depois veio a doença do meu marido também, daí eu fiquei fora do convívio social, longe de tudo, Claro. só cuidando dele, né? Então, daí quando aconteceu, eu pensei, né? Digo, agora eu vou resgatar os meus planos, os meus objetivos que estavam na gaveta, né? Sim. E vou realizar todos os meus objetivos, que eu deixei um pouquinho esquecido lá, né? Em função Claro. dos filhos e da família, né? Daí comecei a resgatar. E o meu neto me cobrava muito. Ele Sim. dizia: "Vó, quantas horas tu vai trabalhar no livro? Como tu vai resgatar teus poemas?" Então eu tinha que procurar agendas, né, e cadernos e retirar aqueles poemas para fazer um resgate.
e editar, né? E lapidar, né? Sim, Alguma coisa, então. claro. Daí fui fazendo todo esse trabalho. E ele cobrava, tu tem que me entregar, né? O projeto pronto. Então, assim, eu fui fazendo até que daí editei o livro. Mas pensei que seria, né, um livro para família, para ficar, né, a história, né, Sim. desses poemas que eu gostava de escrever. Mas, para surpresa minha, ele criou uma página para mim no Facebook, Poesias da Neiva. E me entregou a página e disse: Bom, vó, agora é contigo. Tu vai compartilhar teus poemas, vai administrar essa página e colocar, né? E eu gosto muito de aprender tudo que é assunto e de tecnologia também eu gosto. Agora até já uso inteligência artificial também, Olha aí, viu? Que mas tudo bom. por influência do meu neto, né? Sim, sim. Porque ele fez publicidade e eu lia todos os livros com ele para discutir com ele Que os legal, assuntos, cara. né, Então ele ficava muito feliz, ele dizia: "Bah, vó, mas eu só te dou as ideias e depois tu não precisa mais de mim, tu vai em frente". Claro. E eu comecei a entrar nos grupos de poesia e fui para o mundo. Aceitação, assim, ó, eu não esperava essa Que aceitação incrível, dos cara. outros poetas, dos grupos, Sim, e comecei a ser convidada para entrar nos grupos, né, sim. participar. E foi tanto assim, ó, tanto, tanto, que eu tenho amigos em vários estados, e tem uns que até eu já conheci pessoalmente. Eu já fui em Pernambuco, já conheci um amigo que fez o Prefácio. prefácio. Ele fez o prefácio do meu livro, porque ele foi um dos primeiros que achou um poema meu e se interessou, achou assim, ó, que estava bom. E começou a me entusiasmar também a escrever. Sim, E fez o prefácio do livro. Ele acompanhou todo esse livro, porque eu mandava para ele as poesias, ele lia e, e então me ajudava. claro, claro. Depois entrei no grupo Movimento Nacional Elos Literários, esse grupo de Salvador, que é Sim, coordenado pela Pérola Maria Benzabá, sim. Óleo, que tem convênio com a editora Alternativa aqui. Eles trabalham junto, as coletâneas delas são todas feitas aqui na editora Alternativa, com Milton Pantaleão, né? Pantaleão e a Ilma, E né? a Ilma Borges. Isso. Então, eles são parceiros, né, nesse trabalho. E eu nunca conseguia ir nos encontros nos outros estados, nunca consegui ir. Daí, quando foi aqui em Porto Alegre, ela disse: Ah, não, agora tu tem que ir, porque é perto da tua cidade. Daí eu vim no evento aqui, foi maravilhoso. Maravilhoso, conheci todas essas pessoas Que bom, né? Que pessoalmente, ótimo. a Ilma, o Pantaleão, a toda aquela equipe dali, A sabe? A Lorena, a Lorena, Lorena é a muito amiga outra, nossa, hein? a, a Lilian Rocha, Isso. é, Tem um to- grupo forte ali, tem, né? tem, conheci todos, É, assim, ó, foi muito bom. que Fui muito legal. bem acolhida Que aqui em bom, Porto que Alegre. ótimo. E esse livro aqui foi editado na editora Alcance, Alcance. do Rossir Berni. É, E agora o próximo eu vou editar na editora Alternativa, alternativo. que eu já está em fase de conclusão. Ah, então tem o Já próximo, tem já. o Olha aí, próximo, ó. já está em fase de conclusão. Sim, E então, quando eu fiquei viúva ali, ó, no segundo mês já, a presidente da Casa do Poeta, a Vânia Coimbra, que estaria aqui conosco e não sim. pôde vir, me convidou para ir para a Casa do Poeta, para a diretoria da Casa do Poeta. E Casa lá do fui, Poeta lá em São Luís lá em São Gonzaga. Luís Gonzaga. E lá fui eu, né? Digo, não, agora vou entrar para realizar os meus projetos. Claro. Então fui para a Casa do Poeta. Daí entrei em contato com todos os artistas e poetas, músicos da região e fui conhecendo todo mundo, sabe? Entrando para esse mundo artístico. Sim. E depois a Guiomar Terra,
que já esteve aqui no teu programa, né, Sim, no Café com Letras, isso. me fez o convite para entrar no coletivo de mulheres Universo Feminino. E eu fiquei muito surpresa, né? Eu pensei assim, digo, mas eu não estou apta a participar de um grupo assim, ó. Eu disse, acho que eu não quero entrar. Daí conversei com ela. Digo, Guiomar, mas e se eu não quiser, eu posso sair do grupo? Eu posso sair? Claro, Ela disse, não, claro, é sim. livre. Se tu não gostar, tu sai. Mas tu vai gostar, sim. Meu Deus, né? Maravilhoso, porque a Guiomar, a nossa coordenadora, assim, ó, Ela é fantástica, eu é uma lembro pessoa dela. Ah, fantástica, muito legal. fantástica, de uma humildade, É verdade. de uma paciência, e valoriza o nosso trabalho, e nos leva junto, e não tem, sabe? Claro. Então, ela é muito querida. Daí, fiquei no grupo Universo Feminino, então já foram 2. Depois entrei para a ASAS, Associação São Luisense de Autores, de São Luís Gonzaga. Sim. Também entrei para a ASAS. Depois fui para o acampamento da poesia também, um grupo de Entre Juiz. É muito Um interessante grupo esse de Entre acampamento, Juiz, né? muito interessante. Faz 3 anos que eu participo Oh, que legal, cara. desse acampamento. Então tem poesias suas nos 3 Tem, nos 3 últimos últimos edições. tem. O tema foi pontes, o outro pedra e o outro não lembro qual Sim. o título, mas participei dos 3, assim, é fantástico também, maravilhoso a acolhida, as pessoas, os poetas, uma simplicidade. Também eu cheguei lá, foi o Mário Simon, né, que foi o idealizador Isadora. do grupo Acampamento, que agora faleceu, né, recentemente. Ele me acolheu muito bem e disse para mim, eu disse, eu estou começando, dei o meu livro para ele, esse livro para ele. Sim. E ele disse, não te preocupa, filha, não te preocupa. Aqui não tem estrelas, aqui todos são iguais. Viu? Vocês vêm aqui para crescer, para Claro. aprender. Aqui não se tem títulos. Tu não sabe quem é doutor, quem é mestre, não tem. Todos são iguais. Sim. Todos têm oportunidades. E eu achei tão lindo aquele grupo que todos recitavam os poemas e não tinha nenhum que podia recitar o segundo poema sem que todos tivessem recitado o seu primeiro poema. Então, me encontrei nesse mundo mesmo. E daí deslanchei nesse mundo artístico. E daí depois desse livro, eu comecei a escrever o outro, o Rio de Paixão, Sentimentos e Influências, que é um poema que tem aí nesse livro e que deu origem para o segundo. Porque sempre é a partir de um poema, de um livro, dá origem para outro livro, Sim. né? E já tem um terceiro, que é outro poema que tem aí dentro desse livro também, que vai ser Na Teia do Amor. Eu pretendo fazer uma trilogia aqui, ó, Ah, entendi. desse aqui, ó, porque Tá. todos é a mesma artista que faz a arte. É a mesma artista, então ele vai seguir essa linha aqui, ó, dessa pintura em aquarela, né? Sim. E só muda aqui, ó, daí, mas assim, os títulos estão surgindo assim. Esse Clima de Festa, Flor da Pele, até foi um poeta lá de São Luís Gonzaga também, que leu um poema meu, Clima de Festa, e disse, tu já tem o teu título, o título para o teu livro, que eu estava escrevendo o livro, Sim. coloca Clima de Festa. Daí eu coloquei Clima de Festa, a Flor da Pele, né? Que a emoção verteja a flor da Da pele pele. e verseja em poemas. E a capista soube entender bem a ideia, né? Soube entender Como é que bem. é o nome da capista É mesmo? Isadora Hernandes. Isadora Ela Hernandes, é de né? Santa Maria, mas agora ela está em Alagoas. Ah, sim, sim. Mas ela captou muito bem a mensagem dos poemas, assim, ó. Ela é cunhada do meu neto. Sim.
E isso aqui foi o meu neto que disse também, vó, já tenho quem vai fazer a capa do teu livro. Foi Pô, que tudo assim, bacana, ó, hein? ele organizando, Que bom, que ele me ótimo. incentivando. E agora ele está lá em Madrid, É. está longe. Ele nem tem muito tempo para me atender agora. Às vezes eu É. pergunto as coisas para ele, daí quando ele me manda a resposta, eu já fiz. Mas alguma coisa aprendeu com ele, né? Aprendi Foi muito, motivada por muito ele, é. mesmo, Essa muito, gurizada do bem aí ah, nos motivam, né? muito mesmo. É, muito bom. Mas me parece que tu queres bem-estar ou mal-estar, como é que é? Esse poema ele é praticamente assim, ó, a demonstração do livro todo, né? Ah, Porque é sim. uma forma de ver o mundo que eu pensei assim, ó, na vida acontecem os problemas, a morte, a dor, a, as doenças, os problemas sociais. Sim. O mundo é permeado, né? Não é só felicidade, só Ah, é verdade. alegria, Claro, né? claro. Só paz. Então tem muitas coisas que nós temos que vencer. Sim. E daí eu penso assim, ó, que o livre-arbítrio é nosso. Tem vários caminhos, mas nós temos que escolher o caminho. Claro. Ou tu vive bem, ou tu vive mal. A escolha é tua, Sim. porque os fatos vão acontecer, não vão deixar de acontecer. Sim, sim. E tudo em torno de quando meu marido faleceu, eu ficava 24 horas do dia com ele. Daí eu me vi sozinha, né? É, pô. Não tinha mais filho em casa, né? Todos Sim. já tinham tomado seu rumo. Pensei, eu vou ficar em casa, fechada, sozinha, Eu digo, não, eu vou para o mundo. Tá Eu vou para certíssimo. o mundo. Esse Certíssimo. tempo que eu tenho para viver, Sim. eu vou em busca dos meus objetivos, Claro, claro. né? Fui. Tá Daí certo. esse poema deu origem daí para o livro, ó. Bem-estar ou mal-estar, Pois é, né? pois há sempre o que dizer da dor, do amor, da paixão, da fé, humildade e gratidão, na essência do bem-querer. Sejamos sujeitos da história, na autonomia e na ação, marcando a trajetória, pondo amor no coração. Pensar a diversidade, a resiliência e o perdão. Praticar a caridade, buscando a humanização. Bem-estar ou mal-estar? Depende da situação. Cabe a nós gerenciar, deixar fluir a emoção. Clima de festa é poesia, uma forma de expressão. Em cada verso, minha energia, que coloco em tuas mãos. Isso aqui seria um título na trilogia que vai fazer? Ou não? Não, esse não. Qual é o título da O trilogia? título, o segundo é Rio de Paixão, Rio de Paixão. Sentimentos, Influência. Ah, Rio É, de Paixão, Sentimento e Influência. é. Então, E outro na Teia do Amor. porque é um poema que tem aqui também na Teia do Ah, Amor, que sim, sim. o subtítulo não foi escolhido ainda, porque eu gosto de colocar um subtítulo, né? Ah, pois eu vi Daí aqui. o É, terceiro vai ser na Teia do Amor, tá. mas ainda não. Não tem o subtítulo. Porque assim, ó, este aqui foi um apanhado de toda a minha trajetória. Então tem Sim, homenagens, sim, homenagem para as filhas, claro. para os netos, homenagem para o meu pai, para minha mãe que já faleceram, para o meu marido também. Tem poema para eles aqui, Sim, para os amigos. É um resgate da adolescência que encontrou aconchego na maturidade. Então, são vivências, experiências. Como eu gosto muito de poemas sensuais e metaforicamente eróticos, sim. esse é um tema que me fascina, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, o segundo livro vai ser só poemas mais sensuais, Mais eróticos picante, e de assim, né? paixão.
Isso, Ah, que porque legal. vai ser um livro para adultos. Para adultos. Usando metáforas, né? Nada de. Sim, sim. Mas assim, poemas mais picantes mesmos. Já está em fase de conclusão. É E esse que vai ser impresso pela essa eu quero editora fazer com a alternativa. editora alternativa. Pretende lançar Pre- esse ano na Feira do Livro de Porto Alegre? Pois é isso que Pô, já dá era tempo para ter ainda, vai feito ser ano no final de. passado. É, Vai ser no início de dá novembro. tempo ainda. É, Vou tentar. Vou tentar para lançar aqui. porque marca muito, né? Tu sabe, né? Ao Marca lançar na sim. Feira da Capital, É, ele marca bastante a obra, né? é. Então, este aqui, ele foi gestado há muito tempo, mas ele nasceu na época da pandemia, né? Sim. Que eu me dediquei e concluí ele, foi na época da pandemia. O em 21, né? Que lançou ele, né? Foi em 2020? 2020, né? Eu vi É, aqui. 2020. 2020, é. Então, é o tema, o mundo vivendo, né, toda essa crise, Sim, mas no sentido de superação das adversidades da claro. vida, né? O caminho que temos que escolher. Não adianta, temos que passar, né, por Sim, tudo. sim. Então, passar com gratidão, alegria, porque tudo, né, é crescimento espiritual, né? Exatamente, exatamente. E esse segundo, então, é mais direcionado a adultos. E o terceiro, que vai ser Na Pode Teia dar do uma Amor, palhinha mais sobre o segundo livro? o Para segundo livro. deixar a gente um pouco curioso de como será esse algo mais, esse algo picante assim. É, porque é uma coisa interessante, as pessoas não gostam de falar muito, Verdade. se fecham nesse sentido, mas eu acho que é interessante sim. Por exemplo, assim, eu vou só te dizer um pedacinho Não, só de um para. poema que está nesse livro, que é sobre o ato. Então, é assim, ó. Silhuetas despidas de pudores, penumbra a projetar as sombras, contornos indecifráveis de amores emaranhados magicamente na alfombra. Mãos ávidas a deslizarem óleos essenciais, percorrendo planícies e montes, caminhos curvilíneos e magistrais, línguas rastejantes procurando as fontes. Olha aí, que lindo. Daí continua, vulcão, não, o vento, brisa mansa ao alvorecer, no voal da janela, baila delicadamente, presenciando o sublime ato a, a desfalecer entre sussurros e espasmos, simbioticamente. Vulcão no ápice da erupção, vertente, suor, eflúvio em efusão, vertente, eviscerando líquido viscoso, qual goma arábica no esplendor do gozo. Então, isso aí é uma palhinha, né? Oh, Não é para crianças, a mas profundidade, né? Não. não é para crianças, Dá mas para viajar aqui, mas é esse o objetivo do programa. esse é o objetivo, Esse é o levar objetivo. esse assunto, porque É, eu também me inspirei na Gilca Machado, né, que sim, foi uma das pioneiras no poema sensual e erótico no Brasil, né? sim. Ela era do Rio de Janeiro e ela foi a pioneira, assim, ó, sofreu bastante preconceito, Eu imagino. né, Bah, por falar nesse assunto que esse até assunto é então não tabu, era né? tabu, né? É, Mas, assim, se uma criança lê também, ela não vai entender, né? Ela não claro, claro, entende, claro. então não é um livro, assim, muito... Mas é um livro que pode, É bem profundo. com um neto coach, né? Sim, Pode dar uma mão aí para ah, ampliar a é, divulgação, para isso, mostrar mais para a sociedade, mas, para explorar um pouco porque mais é o objetivo do livro, né? Porque verdade. ele é um livro É, que tem, de certa forma, ter coragem para tem que ter escrever, né? coragem, Porque, se expõe à crítica, né? Se expõe à claro, claro, crítica, né? é muito Mas bom, muito bom. Foi isso profundo. eu atribuo ao meu crescimento, né? Porque Sim, eu abordo vários temas nesse primeiro livro aqui, né? Vários temas. Poderia também escrever para criança, para educação infantil, sim. mas assim, essa é a pretensão para continuar, né? Se escrever sobre Mas vários temas. você chegou num nicho que é poucas pessoas que É, escrevem.
Poucas entendeu? pessoas. Então, tu tá pegando um nicho muito É, interessante, poucas sabe? pessoas Eu, escrevem. eu vou ser bem sincero, eu já pensei em fazer histórias nesse sentido, entendeu? Já Sim, pensei que eu escrevo, tu vai ganhar um livro também, tu vai ver. Mas assim, ó, mas eu fico, às vezes a gente fica é, seguro pela isso. cultura, É, né? Pá, seguro vou pela colocar uma cultura. palavra lá que não sei o que e tal, que pode, né, Chocar, né? chocar, né? Mas é uma coisa, tu viaja, né? Tu pode contar uma Viagem. história, né? De um caminhoneiro que foi viajar para o Nordeste, que arrumou uma namorada, que não sei o quê, com a história. Isso, Quer dizer, tem como tu tem. viajar em cima disso, né? Eu dei um exemplo de caminhoneiro aqui, porque, Sim, né, mas mas não. assim, É, eu falo também, às vezes, tipo sonho, né? Eu conto toda a história, faço o é, desenrolar da história, depois no final eu falo, que foi um sonho, não foi claro, real, exatamente, né? é. Hoje está se usando muito as pessoas contar uma historinha no Facebook, no YouTube, né? Depois dizer que era um sonho, um exemplo, não digo um É, sonho, mas me contaram, é da é vizinha, não é isso. minha, né? É uma maneira de tu se libertar e escrever também, né? Isso. Porque porque o que acontece? Se eu escrevo alguma coisa nesse sentido, a pessoa acha que eu passei, que o escritor passou. É, Mas não, na sim, realidade associa, né? é criatividade. Não, é Né? criatividade. Então, mas eu acho muito E como bom, eu um nicho sempre muito interessante. observei, como eu te falei, eu comecei na adolescência escrevendo histórias de amor das minhas amigas. Pois é, tu Não fala. era eu, não eram as minhas É, histórias, mas eram exatamente. as histórias delas, né? É. E elas adoravam me Quantos contar as namoros, histórias. quantos casamentos se deu pelas histórias que tu Isso, contou delas ali, é. que elas não tinham capacidade de escrever, né? E eu não tenho todo esse material, porque muito se perdeu. Eu não pensava em Sim, editar livro, né? sim. Eu escrevia pelo gosto de brincar com as palavras em forma de poesias. E eu gostava muito das rimas também. Eu É, gosto de escrever poema com a rimas. rima é interessante, Eu né? gosto, Ela porque é bem assim elas conclusiva, assim. saltam. Às vezes eu não quero escrever com rima, eu quero Sim, escrever de outra forma, claro. né? Sonetos e coisas sem rimas, versos brancos, né? Mas eu não consigo, às vezes, quando eu vejo, saltam aquelas rimas, sabe? Sim, Só que no começo eram rimas pobres, né? Depois foram evoluindo, agora já, né? sim, sim, E sim. a professora Guiomar, que é a nossa coordenadora também, ela faz oficina conosco. E também nos incentiva a Sim, fazermos oficinas. Ela dá um tema para cada uma e nós temos que apresentar, né? sim. Também. E daí ela dá um material para a gente fazer uma poesia a partir dali. Então, cada uma ganhava um objeto. Eu ganhei um brinco, só um brinco. Daí eu pensei, digo, e agora eu tenho que fazer um poema sobre o brinco. Daí eu descrevi toda uma cena de um baile, do namoro, do moço acariciando a orelha. E no final eu acordei no meio dos meus lençóis procurando o brinco. Não era, não era real, era o Sim. sonho, né? Então a gente Viaja, viaja na claro, claro. imaginação, isso é muito bom. Agora sim, eu peguei Mas o tens que gosto. aproveitar essa fonte que tu tem de vontade, de conhecimento, de criatividade, né? Porque é interessante mesmo, sabe? E eu Muito bom. escrevi esses poemas por mim mesma, eu não tinha Sim, influência de nenhum autor, mas depois que eu li a Gilca Machado, eu me encantei com a história claro, claro. dela. Daí eu pensei, meu Deus, eu estou no caminho certo. Há 100 Sim, anos atrás ela já falava sobre esse tema erótico, sim, sobre o eu da mulher, o eu desejante da mulher, sim, sobre a busca da mulher, né, pela sua identidade feminina, sim. que até então era só os homens, né, que poderiam manifestar desejos. Exato, A exato. mulher não. Então, da mulher também para a conquista, né? A mulher também, o homem também ser o objeto de desejo da mulher, Sim, sim. não só a mulher o objeto do desejo É. dele, né? Também é cultural, né? É, É cultural, é né? cultural, é É cultural. uma mudança, Mas assim, tem que ter coragem mesmo para falar é, esses assuntos. tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Daí eu li toda a E história mais dela. coragem ainda na nossa idade, né? Na nossa idade, é Claro, mais verdade. coragem ainda, né? As pessoas criticam, entre aspas, mais, Criticam, né? é verdade. Pô, como é que esse cara É. aí, quase 70 anos de idade, falando sobre isso aí, né? Então, Pois é, mas eu volto a te citar novamente o meu neto.
porque é incrível Olha aí, ó. o que ele me incentiva. Daí ele fez um depoimento sobre o meu livro e colocou assim, ó: Neiva de Mello é uma mulher que amadureceu seus sentimentos em forma de poesia e mostra ao mundo que não há idade para se jogar no mundo das paixões e experiências. Ah, Ele fez esse depoimento para mim. Eu digo, então eu tenho todo o apoio, né? sim, tem todo o apoio. Vamos em E frente. tem que aproveitar, Vamos em porque frente. não somos velhos. É, Nós não somos não, velhos. Este é não o tem título idade. do novo livro que eu vou lançar na Feira do Livro de Ai, que Porto Alegre. Ai, que Não beleza. somos Ai, velhos. quero estar na primeira da É, fila. se Deus Quero quiser. ser a primeira da É, porque fila. na realidade tu pensa o seguinte: ah, tu é velho, é velho, é É, velho. Aliás, tu tem 25, o adolescente de 16, pô, já tá velho. Tu tem 35, o de 25 está dizendo que tá velho. Pode notar, sim. hoje é assim, né? A pessoa tá. Não, nós não somos velhos. Nós podemos ter 80 anos e estar escrevendo Sim, o que você está escrevendo. não há idade. Podemos ter 80 anos e querer pensar em escrever coisas que eu já pensei e não tive coragem de escrever, pela crítica. Agora vai ter. Agora vai Quem ter. sabe? Depois de ouvir o teu poema aí, eu achei muito, muito, muito interessante. Você falou que tem um poema especial para na conclusão da nossa entrevista sim. quer falar um pouco sobre ele para nós? Quer recitar o poema? Assim, ó, como teve aquele do início, que é a resiliência, né? Sim. E escolher o bem-estar, o mal-estar, que depende de cada pessoa e que ela tem que escolher. Apesar, né, da morte, de todas as coisas que acontecem na vida, tem que escolher estar bem, vai ter que passar igual. Claro. Ou passa bem ou passa mal, né? Vai ter que Mas passar. vai ter que passar. E para finalizar o livro, eu fiz um poema. Eu estou aqui de passagem. É verdade. Eu estou aqui de passagem. Então, estou aqui de passagem, mas não serei passageira. Quero escrever minha história da minha própria maneira. Em cada ação da viagem, pilotando a minha mente, marcarei minha passagem, selecionando a semente, regando-a com paz e amor, gratidão e alegria. O sol fornece o calor, adubando-a com a energia. À noite conto as estrelas, que em meu sonho reluz, substituindo as mazelas na compaixão da sua luz. Creio em um ser superior, que guia o nosso viver, o maior mestre e mentor, disponível a acolher. Não irei de mãos vazias para o plano celestial, visto o manto das alegrias, minha vivência a credencial. Estou aqui de passagem, nesta morada terrena, com leveza na bagagem, sei que viver vale a pena. Muito obrigada. Ah, mas que legal, muito bom. O pessoal não gosta muito de falar também sobre esse assunto, né? A passagem. Verdade. Estamos aqui de passagem. É. E nós temos que arrumar as nossas malas para esta passagem. Eu li um livro, Arrumando as Malas. Muito interessante também. A gente não arruma as malas, né? Para sair deste mundo, vamos dizer assim, né? Nessa nossa passagem. A gente não arruma as malas. A gente, até o último minuto, fecha tudo, não abre nem às vezes para a própria família, né? Até uma senha de uma conta bancária. Incrível. Verdade, É verdade. verdade. Não vou lá, eu tenho 10 mil reais, lá não abro a senha e morro, e às vezes não deixo com a senha. Verdade. Um exemplo aqui, né? Mas que bom, foi um prazer lhe receber aqui, tá? O prazer é todo A meu. nossa especialista em pedagogia institucional também, né? Psicopedagogia. A psicopedagogia Pedagogia. institucional, aposentada da Rede Estadual da Educação. Há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Que bom, Da cara. rede municipal e estadual. Rede municipal e estadual.
A minha esposa também, ela é professora também, né, do Estado, né. Então, nós ouvimos hoje, a nossa escritora, poeta, professora, Neiva de Mello, que pensou que não iria falar muito e conseguiu chegar a 40 minutos de fala, viu? Foi bom o assunto? Graças a O assunto você. se prolonga, o assunto se faz quando se tem argumento, quando se tem conhecimento, quando se fala as coisas boas das nossas vidas. Foi um prazer, foi uma satisfação de receber aqui no nosso podcast Café com Letras, que com certeza vai deixar marcado a sua passagem aqui no nosso programa. Muito E obrigada. pode finalizar com as suas considerações finais. Muito obrigada pelo aconchego e por nos deixar à vontade, né? Que bom. Porque não é fácil É. falar assim toda a história da vida, né? Exato. Mas você deixa a gente muito à vontade, muito tranquila, então foi muito bom. Que bom. Gratidão pelo convite. E eu quero deixar esse livro aqui para você. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Então, encerrando, vamos fazer um tintim com o nosso café, né? Tá? Encerramos mais um podcast Café com Letras, que hoje entrevistou a professora, escritora e poetisa Neiva de Mello. Até o próximo episódio. Gratidão. Obrigado.